A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em vocês se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar.
sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Então não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo com nossa live e levando a palavra do nosso Senhor Deus sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Vamos aqui dar início a nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, educação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 20. Oração de número 20, escolha o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui à oração de número 20, que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e todos eles venham poder tomar posse das tuas
das tuas promessas e maravilhas, ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e da eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Saiu agora o rebanho de número 10 par e rebanho de número 9 ímpar. Rebanho de número 10 par e rebanho de número 9 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. 1 Crônicas, capítulo 2, contém 55 versículos, que diz assim: de Jacó a Davi. Nos versículos 3, 4 e 5. Os filhos de Judá foram Onã e Sela. Estes 3 lhe nasceram da filha de sua, a Cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez. E Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Ezeron e Amu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Capítulo 17 do livro de Lucas para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Lucas, capítulo 17, contém 37 versículos, que diz assim: sobre o perdão. Nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoai-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier-te contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém um capítulo. 3 João contém 15 versículos, que fala assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem na verdade. Diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar.
vão estar aqui meditando no livro D. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Provérbios, contém 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 1 do livro de Provérbios para os rebanhos número 24 e rebanho número 23 estarem meditando. Provérbios, capítulo 1, contém 33 versículos, que diz assim: o convite da sabedoria, nos versículos 21, 22 e 23. Nas encruzilhadas em que as entradas das portas na cidade profere as suas palavras, até quando o simples amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis os escárnios, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jonas, contém 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Jonas para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Jonas, capítulo 3, contém 10 versículos, que fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Hebreus para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, contém 39 versículos, que diz assim: o sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. Nos versículos 2, 3 e 4. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo para vocês a denúncia de número 79, que diz assim: muita atenção com a união e a política das igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer
exercer as atividades do Evangelho só, porque é necessário que tenha, no mínimo, 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolhas e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo, e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandatos ou candidatos, Pois, lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, Tributos de César, Marcos, capítulo 12, no foco 14 a 17. Segundo, Orações, 1 Timóteo 2, com foco de 1 a 8. Terceiro, Honrar, Romanos 13, foco de 1 a 7. Quarto, fazer o bem. 1 Pedro 2, foco de 11 a 17. Quinto, ensinar e praticar como está escrito. Mateus 5, com foco de 17 a 20. Sexto, o Senhor Deus com todos. Provérbios 8, foco de 13 a 21. Se você, ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentira e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, expulsar todos esses espíritos do mal que possam estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 6. Oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. 16, par e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias contém apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias com um capítulo. Contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 4, 5 e 6. Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhe bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e número 5, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a todos.
Saiu o livro de Esther, contém 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esther para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Esther, capítulo 6, contém 14 versículos, que diz assim: Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. Nenhuma omitas de tudo. Amã tomou a veste e o cavalo vestiu a Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar editando no livro de Gálatas, 6 capítulos. O livro de Gálatas contém 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de Gálatas para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Gálatas, capítulo 5, contém 26 versículos, que diz assim: A vida pelo Espírito. Nos versículos 18, 19 e 20. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glória. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, capítulo 12. Vamos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 12, que contém 33 versículos, a casa de Davi, até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguia a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para retribuir o reino a Roboão, filho de Salomão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Aqui há mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, um capítulo. 2 João contém apenas um capítulo. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 8, par, e rebanho ímpar.
rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar, meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 48 do livro de Gênesis, para o rebanho de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Gênesis, capítulo 48, contém 22 versículos, que diz assim: Jacó abençoa José e seus filhos, nos versículos 12, 13 e 14. Então José os tirou de joelho de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora apresentando mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você serve para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5. Oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, peço que haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias a nosso Senhor Deus. E lembrando que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalizem aí no seu pensamento, façam uma pergunta que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio e dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos.
capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 4, contém 19 versículos, que diz assim: viver como devemos viver para Deus, nos versículos 3, 4 e 5. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correndes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, contém 18 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 9 contém 18 versículos que falam assim: conselhos diversos conselhos para o povo. Nos versículos 4, 5 e 6. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salários, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico contém 27 capítulos. Capítulo 22 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 22, contém 33 versículos, que diz assim: leis sobre ofertas, nos versículos 19, 20 e 21. Segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou 2 bois, ou 2 carneiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando 2 bois ou das ovelhas, 1 voto, ou oferta voluntária sem defeito, será para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu contém 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Contém 15 versículos, que diz assim: promessas de ajuda divina. Nos versículos 12, 13 e 14. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedecei à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviará, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel,
filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus contém 28 capítulos. Livro de Mateus contém 28 capítulos. Capítulo 1 do livro de Mateus. Mateus capítulo 1 contém 25 versículos, que fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus, nos versículos 19, 20 e 21. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Contém 17 versículos que fala sobre a resposta de Deus. Nos versículos 7, 9 e 11. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Passarão como furacão e se farão culpados, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 10, mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 10. Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará falando ao seu coração. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios contém 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios. Capítulo 6. Efésios, capítulo 6, contém 24 versículos, que diz assim: conselhos aos filhos e aos pais. Nos versículos 1, 2 e 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, vamos aqui ao capítulo. Capítulo 2. Capítulo 2 contém 13 versículos, que fala sobre o exército do Senhor contra Nínive, nos versículos 8, 9 e 10. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo o gênero de bens desejáveis.
vazia, esgotada e devastada está, derrete-se o seu coração, tremem os joelhos em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles enegrecem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 15 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 15, contém 8 versículos, que diz assim: a videira infrutífera, nos versículos 3, 4 e 5. Toma-se dela madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dela alguma estaca para que lhe pendure um vaso. Eis que é lançado no fogo, para ser consumido ambas as suas extremidades. Consome o fogo, e o meio dela ficará também queimada. Serviria, porventura, para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, e sendo queimado, se faria ainda obra dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 10 do livro de Daniel. Vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 10. Contém 21 versículos. A visão às margens do rio Tigre. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Romanos. Capítulo 11 contém 36 versículos, que diz assim: exaltação da sabedoria de Deus. Nos versículos 34, 35 e 36 diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele é para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 16 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, contém 24 versículos, que diz assim: as ofertas para os pobres de Jerusalém, nos versículos 3, 4 e 5. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para as revelações das nossas denúncias
que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui, estarei apresentando para vocês mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 77 diz assim: muita atenção nessa denúncia de número 77 das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos, um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora à denúncia de número 81, que diz assim: atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados, contínuo, com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco nos versículos de 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, 8, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco no versículo 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados, que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma denúncia, a denúncia de número 76, que diz assim: atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias, que o prêmio somado delas já vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo, ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles, ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco no versículo 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 37, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glória a nosso Deus. Vamos aqui agora no sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher o número de 1 a 24 para agora no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu um número 11, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, número 16, Lucas, capítulo 17, número 7, 3 João, capítulo 1, número 9, Provérbios, capítulo 1, número 8, Jonas, capítulo 3, número 19, Hebreus, capítulo 10, número 12, Obadias, capítulo 1, número 23, Esther, capítulo 8, número 14, Gálatas, capítulo 5, número 5, 1 Reis, capítulo 12, número 4, 2 João, capítulo 1, número 21, Gênesis, capítulo 48, número 18, 1 Pedro, capítulo 4, número 20, Eclesiastes, capítulo 9, número 17, Levítico, capítulo 22, número 10, Ageu, capítulo 1, número 15, Mateus, capítulo 1, número 24, Abacuque, capítulo 1, número 1, Efésios, capítulo 6, número 22, Naum, capítulo 2, número 6, Ezequiel, capítulo 15, número 3, Daniel, capítulo 10, número 2, Romanos, capítulo 11, número 13, 1 Coríntios, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo, sou dessa igreja virtual, @avivamento24AD. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Alemanha, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agradeço também ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo com nossa live, para assim vocês estarem recebendo as verdadeiras esperanças do nosso Senhor Deus, a verdadeira promessa dos galardões do nosso Senhor Jesus ou Cristo. E em Mateus 16 está escrito assim, que palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus, e mais uma vez, não deixem de fazer a sua obra, para vocês estarem recebendo as recompensas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.